E essa parceria eterna. Amém, 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 amém. Fala comigo, a minha aliança. A minha aliança Com Jesus e com os meus irmãos. com Jesus e com meus irmãos é eterna. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Amém, queridos? Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos, isso que o Giovanni falou nos deixa tão felizes, né? Essa jovem aqui, tivemos o privilégio de nos conhecer há quantos anos atrás? Chuta aí. Como diz o paranaense, Uns 35 anos atrás, ela conhece parte da minha história. Eu vim enxergá-la novamente aqui em Umuarama. Eu estou há 22 anos no Paraná. Moramos no Pará durante muito tempo. E eu fico feliz, ainda hoje, nesta tarde, nós recebemos uma ligação, um áudio, de alguém que mora em Novo Progresso, lá no Pará. De Belém a Novo Progresso dá 1.517 quilômetros. Você vê o tanto que o Pará é grande em território. E ele quer que eu vá lá em Novo Progresso. Eu disse, vamos, em Novo Progresso. E ele falou que aproximadamente 5 anos atrás ele esteve conosco e nós falamos alguma coisa para ele que, segundo ele, mudou a história dele. Isso é fato. Em 2002 eu ouvi o pastor Cote, lá em Belém, ali em Ananindeua, precisamente no Maguari, e eu ouvi ele falar a respeito de heranças espirituais, de família, e principalmente do obreiro aprovado, 2 Timóteo 2,15. E aquilo ali mexeu com as minhas entranhas. Existem momentos na nossa vida que sim, às vezes precisamos parar, reciclar, ser podado, como eu falei aqui, né? De repente nós somos podados por Deus mesmo. Tem hora que Deus coloca a mão no nosso peito e você quer ir, não consegue, e você insiste, né, igual aquela mula, e a mula não vai, e depois a gente entende que foi um livramento de Deus. Todos nós ansiamos por coisas melhores em Deus, todos nós. Temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos perrengues. Ele falando aqui dessa questão de palavra, daquilo que sai da nossa boca, se é coisas negativas, se é coisas positivas. E eu quero dizer para vocês que até mesmo nós que estamos na frente de trabalhos, como pastores, líderes missionários, tem hora que nós estamos azedo também. E às vezes saem palavras inadequadas para um cristão. Mas é porque você está tão amargurado, você está tão triste, e aquilo externaliza. Eu ouvi uma ilustração, vocês estão vendo aqui, é um adocil. Se eu apertar esse adocil aqui, vai sair o que de dentro? O que vai sair de dentro? O líquido, o adocil, que está aqui. Se eu apertar, vai sair o que está aqui dentro. E às vezes nós somos apertados por Deus, e só vai sair o que está dentro, né? A nossa boca externaliza o que está interno. E às vezes nós temos feridas, machucaduras na alma, decepções. Isso qualquer ser humano que quer agradar a Deus passa por isso. Esses intempéries, né? Como aqui no Paraná é muito conhecedor de ventanias, as 4 estações do ano definida, né? Nós estamos agora entrando para o outono, né? Estamos no outono, aqui outono, depois do outono vem o inverno, frio para dedéu. E assim vem as estações, saímos do verão. A nossa vida não é diferente. E lá no nosso espaço, na nossa base, no frio, no inverno, nos 3 meses, um pouquinho mais,
A grama não cresce, ela engelha, ela se fecha, ela adormece. Dependendo do tipo de plantação que você plantar, não vai dar, porque a estação não permite. E na nossa vida não é diferente. E como oficina da alma, como ministério, como o que Deus nos deu, isso já tem aproximadamente aí, 18 para 19 anos que nós estamos trabalhando com a oficina da alma. E o que é mais interessante para mim é quando a oficina da alma quer se cumprir em mim. É muito fácil a gente pregar, é muito fácil a gente falar, mas quando a coisa vai ser exigida de nós, que Deus te espreme, te exige um falar, e nas dificuldades, nas adversidades, às vezes nós não conseguimos louvar. Vim para adorar-te, vim para... Eu nem sei cantar, mas é isso aí, né? Tá bom, tá? Obrigado, você é um grande incentivador, viu? Estou começando a gostar de você. Então, quando nós estamos no aperto, que a gente abre a boca para adorar, para agradecer, eu vejo que Satanás, ele pode até ficar endemoniado e sair da nossa vida. Porque quando nós maldizemos, quando nós reclamamos, é o louvor que atrai a presença do diabo. Há um versículo, há uma menção nossa que diz que no meio dos louvores, Deus habita. No meio da reclamação, da murmuração, da maledicência, quem habita? Satanás, inimigo, seus demônios, as dificuldades. E temos que ser muito crente. Eu falo isso para mim. Agradecer no momento de dificuldade. Cantar na prisão como Paulo, Silas, Aceitar a prova de ser jogado na cova de um leão, como Daniel. Gente, eu tinha gritado, eu tinha me esperneado, mas ele não falou, não gritou, pegaram ele e jogaram na cova dos leões. E ele não gritou, ninguém viu falar nada, e ali ele caiu e sabia. Uma forma de adorar a Deus com a própria vida. E ali ele quietou. O próprio rei ficou inquieto. Passou a noite em jejum por ele, nunca viu um descrente jejuar por um crente. O rei não era crente. E ele passou a noite em claro e não quis comer nada. No dia seguinte ele corre lá e diz: Daniel, caso teu Deus te salvou. Aí ele responde assim: eu estou aqui. E os leões estão dormindo. Dormi em cima deles, bem aconchegante, é bom. Um cheiro ruim, mas não senti frio não. Mas eles não me esmigalharam, não fizeram nada comigo, porque não achou nada errado. Deus fechou a boca do leão. E eu acredito que todos, sem exceção aqui, passamos por dificuldade. E o que é mais interessante, às vezes eu fico pensando, vai passar. Quando eu completar 30 anos, vai passar. Não, quando eu completar 40 anos, vai passar. Não, quando eu completar 50 anos, vai passar. 60, 70. E por incrível que pareça, tanto as bênçãos quanto as dificuldades são inerentes à idade e cada situação ela vem à tona. Eu pensava que pelo fato de eu ensinar finanças, eu falo da vaca gorda, eu falo da vaca magra, eu não fosse mais entrar em crise financeira. Entrei, porque eu não guardei no tempo da vaca gorda, que eu ensinava: guarda no tempo da vaca gorda, guarda no tempo da vaca gorda, que pode ser que venha a vaca magra, e se você não tiver reserva, você vai ter dificuldade. E aí eu tenho que ser provado nisso. Desde o ano passado que a gente tem enfrentado uma vaca magra, momentos difíceis, como base, como missão, parou. Desde a pandemia a gente vem passando por dificuldades, as pessoas não querem mais se congregar, nós estamos vendo aqui, as pessoas hoje, é lógico, está tudo aqui, não, hoje eu quero assistir, eu quero ouvir fulano de tal,
Isso aqui é um potencial, é bom demais isso aqui. Mas isso aqui, gente, se a televisão nos entretia, isso aqui é sede, a televisão. Basta você abrir aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, você sorri, você chora, você acha graça, você ouve palavras. E as pessoas estão tendo dificuldade de vir se juntar, né? Estarmos juntos, porque nada. Eu me lembro que um tempo atrás disseram que devido à informática, o papel deixaria de existir no escritório, porque tudo seria por PDF, deixaria de existir caneta, porque tudo seria, mas nada vai conseguir substituir um abraço, um toque, um olho no olho, um abraço, uma palavra dirigida na hora certa, no momento certo. E, infelizmente, alguns cristãos estão perdendo essa essência, estão enclausurados, presos a um sistema. É bênção. Tem horas que eu digo, eu preciso me entreter. Mas quando eu estou em casa, nas quarta-feira à noite, que eu não tenho o que fazer, eu vou assistir jogo na televisão. Aí assisto Repórter, algumas coisas. E eu criei uma habilidade de assistir no mudo. A minha esposa disse, o que você está fazendo? Eu digo, não, eu estou só fazendo leitura labial. Tem coisa que me interessa, eu aumento. Quando não interessa, é aquelas coisas... Então, quando você passa a ser seletivo, começar a selecionar, a coisa muda. Sabe por quê, queridos? É o que eu quero falar hoje sobre o domínio próprio, o equilíbrio. Nós temos aqui, através do slide, né, um equilíbrio, um domínio próprio. Por que o equilíbrio? Por que domínio próprio? Porque se nós não tivermos em todas as esferas da nossa vida, vai precisar de equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio na área financeira, sim ou não? Sentimental, amorosa, familiar, né? Nós estávamos conversando essa tarde e quem tem um filho, uma filha, um neto, uma neta problemática, aquilo consome-nos. E a gente precisa ter equilíbrio, porque às vezes a gente não vai viver porque não está vendo o filho viver, a filha viver, o neto viver, a neta viver. Mas todos nós passamos por perrengues na nossa juventude, na nossa infância. Perdemos pessoas que gostávamos. Mas o equilíbrio, que é um dos frutos do Espírito Santo, faz com que nós consigamos, através do que foi cantado, através da palavra que vamos ler agora, Gálatas 5, a partir do verso 22, o equilíbrio faz parte do fruto do Espírito Santo. Eu acho que a Bíblia nem fala de frutos, fala de fruto do Espírito Santo. Vamos ler Gálatas 5, verso 22 até o 25. Ele vai colocar aqui, nós vamos ler. Olha aí, Gálatas 5, 22, assim, mas o fruto, não são os frutos, mas o fruto do Espírito é amor, me ajuda aí, eu falo um, você fala outro, amor, paz, benignidade, fidelidade, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Mas a Bíblia está falando fruto, mas nós vemos tantos frutos. É igual você pegar o que temos aqui, a tangerina, pocã, murgote, que chama, tem outros nomes que se dão. É um fruto com vários gomos. E eu achei interessante que às vezes a gente tenta entender a palavra, né? Fruto do Espírito, não é frutos. E nós lemos vários frutos, dentre os quais o domínio próprio, né? A perseverança. E eu gosto muito de
ir lá na nossa base. Eu tentei, não consegui ainda, mas eu espero que antes de morrer o homem tem que plantar uma árvore, gerar um filho ou mais e escrever um livro. E o livro eu sei que todos nós estamos escrevendo. Quando a gente vai terminar o nosso livro eu não sei, mas que estamos escrevendo, estamos. Toda situação é uma vírgula, aí continua escrevendo, é uma vírgula, continua escrevendo. Por mais que esse livro não venha ter uma capa final, não venha a ser vendido, mas nós estamos escrevendo um livro. E a Bíblia fala de livros: o livro da vida, o livro das obras, o livro que Deus escreveu por nós, e por que não, o livro que estamos escrevendo. E aí eu comecei a pesquisar ali, e eu soube, e você pode pesquisar ali no YouTube, você vai ver, que de um pé de árvore, um só pé de árvore, você pode tirar galhos com limão, galhos com tangerina, outro galho laranja, outro galho de outro tipo de goiaba. Então, um pé de árvore pode gerar muitos frutos, porque o caule é que traz a seiva, que traz o alimento para os galhos. Então, se você fizer um enxerto, você vai ver que vai sair N frutos de uma única árvore. Aí eu começo a entender, o espírito é um, mas os frutos são diversos. O que sai do Espírito de Deus. E dentre todos esses que nós lemos, mansidão, temperança, amor, fidelidade, o domínio próprio, ou seja, a temperança, é para mim um dos que mais chama atenção, porque nós precisamos estar equilibrado, principalmente nas adversidades, nas dificuldades, nas lutas. E nós, como oficina da alma, nós temos como proposta, assim como a igreja aqui tem uma proposta, que você olhar ali, relacionamento, família, Jesus Cristo, palavra de Deus, nossos valores, fé, obediência, amor, integridade, misericórdia, excelência e fidelidade. Essa é a proposta que essa igreja tem para os frequentadores e para as pessoas lá fora. A oficina da alma, ela tem uma proposta, que é ajudar as pessoas a saírem das suas dificuldades. Lá na nossa base, mensalmente nós estamos fazendo o que chamamos de check-up espiritual. Você sabe que quando a gente vai fazer um exame médico, um check-up, e eles tiram o sangue, né? Às vezes coletam urina, fezes, para fazer um exame minucioso, às vezes tem que ir lá passar por alguns aparelhos para descobrir o problema pelo qual nós estamos sentindo uma dor, está acontecendo alguma coisa, e eles usam alguns aparelhos. Aí eles vão lá aferir sua pressão, né? Para ver como é que está, pega o estetoscópio e coloca para ver o seu batimento cardíaco e tudo. E Deus ministrou o nosso coração para nós fazermos um check-up espiritual. E dentro da oficina a gente checa 10 áreas. Lógico que não vai dar, né? Nós estamos concluindo, já fizemos isso aqui, temos feito e vamos fazer em algumas igrejas. E uma das coisas que mais me chama a atenção é o domínio próprio, a temperança, é o equilíbrio. Pode mostrar as 10 áreas aí, por favor? Né? Não é o nosso caso, nós não vamos, mas nós fazemos aí essas 10 áreas. Eu mudei essa área social aqui, eu coloquei ocultismo, porque muitos de nós, mesmo sem querer e sem saber, nos envolvemos com ocultismos. Eu acendi vela, eu tomei banho, eu fui no terreiro, eu passei por baforada de cachimbo, eu fiz oferendas, eu acendi velas. E tudo isso é quando você está num desespero tão grande e busca ajuda aonde você acha que tem. É ocultismo. Eu fiz isso na minha ignorância, lógico. E depois que a gente sai disso, se faz necessário, nós pedimos perdão a Deus
por ter buscado um lugar que Deus não estava habitando. Era um Deus de letra minúscula. E depois que a gente começa a entender que tem Deus de letra maiúscula na Bíblia e tem Deus de letra minúscula, nós começamos a entender e a buscar cada dia mais o Deus de letra maiúscula, que é fiel, verdadeiro, o Senhor, né, de toda a terra, o Criador do universo, o sustentador. E para agradá-lo, para estar com Ele, nós precisamos discernir e sair fora dos deuses de letra minúscula. E a oficina da alma tem essa proposta. Porque hoje o mundo todo é regido pelo menos por duas mentalidades. Duas mentalidades. Todos nós sabemos que Abraão é o que para nós? É o pai de quê? O pai da fé. Mas também foi Abraão o primeiro homem que a Bíblia fala que teve um relacionamento sexual com a empregada, com a serva. E Abraão então gerou um filho na empregada. Consentimento ou não, acordo ou não entre ele e a esposa, o certo é que ele teve um relacionamento sexual ilícito diante de Deus. E gerou em Agar quem? Ismael, que não era o filho da promessa, que era o filho da escrava, da serva. E dali nasce Ismael, e hoje tem muitos filhos que infelizmente têm uma mente escrava. Uma mente escrava. Uma criança, nós hoje, graças a Deus, estamos livres disso, né? Mas outrora, os nossos pais, avós, bisavós, viram, enfrentaram situações que uma criança nascia e aquela criança então não podia fazer nada, era limitada tudo para ela. Porque ela nascia dentro, às vezes, de uma senzala, dentro de um local de escravidão, e a mente dela se tornava uma mente escrava. Eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, eu sou feio, eu sou pobre, eu não tenho conhecimento, eu não tenho... É uma mente pobre, escrava. Não que essa criança, essa pessoa está fazendo isso porque quer, é porque ali foi colocado dentro dela. Por outro lado, Abraão também gera mais um filho. E nasce quem? Isaac, que é o filho o menino livre, que tinha acesso ao pai, que brincava com o pai, que herdou do pai, que tinha uma mente agora livre. E tem esse outro grupo de pessoas que tem uma mente livre, que crê na palavra que diz: podemos em Cristo todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Mente livre, aquela mente do empreendedor, aquela mente que diz: não, eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu vou superar, Deus está no comando, Deus está no controle, eu vou orar, eu vou buscar, eu confio, eu creio, eu sei que Deus no momento está me podando, Deus está me segurando, mas Ele está me espremendo. E eu não posso deixar com que o ódio saia de dentro da gente. Há 2 semanas atrás, se me espremesse, ia sair um monte de coisa ruim de dentro de mim. E eu procurando entender, e o Senhor falou: é poda. Quando você começa a olhar em Hebreus capítulo 12, coloca para nós aí Hebreus 12, 1. Quando muitas vezes nós nos envolvemos em embaraços. Não sei se alguém aqui já brincou, eu não sei como é que chama aqui, pipa, arraia, como é que chama? Pipa, pode ser? Alguém aqui já, arraia? Papagaio? Alguém já brincou disso aqui quando criança? Quem já brincou aí? Levanta, meninos, meninas, quantos? A gente tinha que ter o quê? Um rolo de linha, né? Um rolo de linha, e às vezes esse rolo de linha, a gente soltava, depois tinha que puxar, e aí às vezes o que acontecia? Embaraçava, a gente queria encontrar ponta, queria desembaraçar, a gente não queria ter aquele prejuízo, a gente comprou com tanto esforço, passou ali um cerol, um negócio para cortar o outro, e a gente tentava, e puxa para lá, e chama alguém, puxa essa linha, e quando você, está dando embaraçado.
E às vezes você tinha que quebrar. Quero mais. Olha só, olha o que Hebreus fala no capítulo 12. Portanto, também nós. Ele está falando para nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele fala de embaraço e pecado. Pecado todo mundo sabe. Pecado disso, pecado daquilo, pecado contra Deus. A gente peca contra o nosso corpo, a gente peca contra o próximo, a gente peca contra a família, a gente peca contra a igreja, a gente peca contra Deus. E nós precisamos pedir perdão. Eu tenho pedido perdão para mim, para o meu corpo. Hoje pela manhã ainda, eu com o pastor, ele me levou na academia, ele me colocou lá para fazer uns exercícios, ele me machucou todo. E ele fazendo desse tamanhozão dele, ele faz que dá, e eu lá, e ele 3 de 15, eu fazia, quando ele descuidava, eu dizia, não, já deu 15, já tinha dado só 11, eu cansado. Mas eu precisava e preciso às vezes pedir perdão para o meu corpo. Eu descobri que nós temos uma média de 80, se eu não me engano é 60, 80 órgãos do nosso corpo, se você pesquisar. E poucas vezes eu parei para orar pelo meu pâncreas, pelo meu fígado, pelo meu rins, pelas minhas artérias, pelas veias, pelas juntas, pelas medulas. Poucas vezes eu orei pelos meus olhos, pela minha arcada dentária, pelos meus ouvidos, pelo meu cérebro. Poucas vezes, porque eu pequei muito contra o meu corpo, porque eu vim de uma família que se você não comesse rápido, comiam a tua comida. Eu era de 12 irmãos, e já viu, né? Se você não fosse rápido, você perdia, e às vezes a gente quer repetir porque está gostoso, e chegava lá, só tinha que raspar a panela. E aquela raspa a gente finda gostando, e às vezes quando a mamãe faz um arroz que prega lá embaixo, a gente diz, não, vira a panela que eu só quero a raspa. Não é porque a gente gosta tanto, não, é porque era aquilo que a gente comia. E a gente comia bastante, a gente come às vezes como quem está com pressa, é 15 minutos, às vezes é aquela comida de alguém que só tem 10 minutos e você tem que comer muito, ele faz muita força, e o prato dele é um prato bem preparado. E agora a gente chega em um determinado momento que a gente tem que aprender a degustar, dar descanso ao garfo, à faca, coloca a comida na boca, aí você tem que mastigar, depois pro outro lado tem que mastigar um monte de vezes, mas a gente aprendeu, se não engolisse, e a mamãe, engole isso, tá com pressa, vamos embora, tem que ir para a escola, e a gente não comia e engolia. Isso vem prejudicando laringe, faringe, esôfago, estômago, intestino, e às vezes nós pecamos contra o corpo. Precisamos parar e pedir perdão, porque isso às vezes embaraça toda pessoa que tem uma deficiência física, está desestruturando ela, que está com qualquer doença que está passando por ela. Hoje, ainda agora à tarde, nós descobrimos que nós não podemos falar que temos uma doença. Nós temos que falar que uma doença está passando por nós, mas não é nossa. E às vezes a gente não consegue porque uma enfermidade nos embaraça. Emprestar o cartão para uma outra pessoa usar o teu nome, vender uma coisa sem um contrato, fazer um negócio mal feito, se envolver com alguém que não é para se envolver no tempo nem na hora, embaraça, sim ou não? Embaraça ou não embaraça? E o embaraço muitas vezes se torna até pior do que o pecado. Embaraço e pecado. E como nós trabalhamos na área de aconselhamento, nós temos entendido que tem muitas pessoas que infelizmente estão no que nós chamamos na terra de Tobi. Juízes 11 fala de um homem chamado Jefté, guerreiro, cara valente, mas porque ele nasceu de um lar de uma mulher
que vendia, ela era prostituta. Olha aí, Juízes 11. Era então Jefité um gileadita, homem valente, porém filho. Filho de quem, gente? Qualquer um de nós sentiríamos prazer, ficaríamos felizes e alegres se alguém chamasse nós de filho de uma. Como é que nós iríamos nos sentir? Como é que esse menino se sentia quando alguém chegava e dizia, seu filho de uma prostituta? Pejorativamente, vocês sabem qual é o nome. Qualquer um de, não fala assim da minha mãe, saímos para a briga, mas aquilo foi ficando dentro dele e machucando. Ele era filho de uma prostituta. E Gileade pulou a cerca, gerou a Jefté. E olha só, na continuação, então já que está aí, vamos passando ao versículo seguinte. Também a mulher de Gileadita lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher, ou seja, filho de uma prostituta. Você não vai ficar em casa, você não vai ficar com o papai e com a nossa mãe, você é filho da outra, vai-te embora daqui. Olha o versículo seguinte. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou numa terra chamada terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a ele, e com ele saíam. Terra de Tobi. A terra de Tobi, esses homens levianos se juntaram a ele. E nós, como conselheiros, entendemos que a terra de Tobi é a terra da marginalidade. Quantas pessoas não já passaram pelas igrejas ao longo desses anos? As pesquisas, alguns dizem que para cada crente que senta num banco, um crente está fora, já esteve na igreja. E se é verdade que nós somos em média 40 milhões de cristãos, tem 40 milhões de cristãos lá fora, porque são filhos de uma noitada, de uma prostituta. E Abraão, ele foi o pai da orfandade, porque ele também mandou o seu filho embora, mandou a mulher embora. O mesmo pai da fé é o pai da orfandade. E todos nós sabemos que agora em novembro vai nascer uma galera, meninos e meninas, que foram gerados no carnaval, vai nascer os filhos do carnaval. Se você considerar que é fevereiro, apesar de que foi no início de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 9 meses, novembro. Em novembro vai nascer mais filhos bastardos, mais filhos órfãos, filhos de prostituta, filhos de orgia, filhos do carnaval, filhos das festas, filho da noitada, filho do estupro, filho da violência, filho do adultério, filhos. E quer aceitemos ou não, existe essa cultura anualmente, de cultuar a carne, de cultuar o prazer. E aí nós como igreja vamos receber essas pessoas posteriormente, às vezes com 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de idade, elas vão entrar na igreja procurando algo novo, porque aquilo já não satisfaz mais elas. Porque Deus ama a todos nós. Deus ama aqueles que nos ofenderam, Deus ama aqueles que nos amam, Deus inclusive nos ama também. E às vezes essa dor, essa angústia que nós sentimos está ligada muitas vezes a isso. Quantos Jeftés existem em Umuarama, no Paraná, no Brasil, nesses 200, não sei se posso precisar, 220 milhões de brasileiros? Quantos bastardos, órfãos, filhos de uma outra mulher, não estão pelas ruas tentando encontrar Deus, tentando tirar essa mochila das costas? Nós temos um outro caso, que é o próprio caso de Davi. Deus chegou lá e encontrou Davi, um homem, e disse assim: esse aqui é que vai ser o próximo rei. Tinha o rei Saul antes dele.
E Deus manda ungir Davi. Menino tomando conta das ovelhas. E Davi, sem entender nada, fica ali. E Deus deu um dom, Deus deu uma habilidade a Davi. Ele tocava harpa. Tem algumas pessoas que tocam sax, mas está dentro de um saco o sax. E não está usando, mas eu creio que Deus vai levantar os tocadores de saxofone. Deus deu uma habilidade, você viu aqui o pastor, vocês são privilegiados, que ele toca e canta. Quem toca violão nunca está só. Quem toca um instrumento, imagina na praça tocando sax, tocando um violão, para numa esquina, em qualquer lugar que você começa a tocar, todo mundo gosta. Nós fomos a um almoço no domingo, não foi? Aí lá tinha um camarada tocando a música. Todo mundo gosta de ouvir música. Não era assim que nós estamos acostumados, mas o camarada é fera. E eu falei para o pastor, provavelmente nasceu num lar cristão, para saber tanto assim. E o que a igreja produz de crentes hábeis para o falar, para o cantar, para o tocar, e às vezes não conseguimos segurá-los, eles saem, porque existe uma força que os leva para a terra da marginalidade. Como Davi, que teve que fugir para a caverna, chamada caverna de Adulão. Isso está registrado lá em 1 Samuel 22, não é o nosso caso, porque é muito extenso, nós não vamos ler. Mas Davi, fugindo do seu líder, do seu governante, ele teve que sair para não morrer e se esconder numa caverna, chamada caverna de Adulão. São homens que são perseguidos pelos líderes, pelos pastores, são perseguidos por outras pessoas, e essa pessoa tem um coração contrito, não quer ferir o seu líder, e muitas vezes sai de um espaço para outro, e às vezes fica até vagando. O que tem de gente que não gosta da igreja, não vai para a igreja, não tem mais prazer na igreja, está decepcionado com liderança, com pastores. E quando nós deparamos com pastores que têm um coração na obra, eu conheço vários pastores que têm um coração na obra, ele está ali junto com a família, ele trabalha de segunda a segunda, ele visita, ele busca, ele ora, mas tem pastores que são odiados, sabe por quê? Porque tentou matar o talento e o dom que as pessoas têm. Quem garante que aqui dentro não vai surgir pastor, pastora, que vai sobressair a habilidade daquele homem? E ele sabiamente vai dizer, glória a Deus, obrigado Senhor, agora eu posso sentar e ouvir. Mas tem outros que dizem, epa, aqui não vem aqui com esse teu ensino, com esse teu dom, com essa tua habilidade, porque senão você vai tomar o meu rebanho. E faz de tudo para expulsá-lo, joga lança, faz de tudo para matá-lo. E essa pessoa, para não morrer, ela corre. E corre para uma caverna, chamada caverna de Adulão. E lá homens ruins também se juntam a ele, tanto na terra de Tobi, quanto na caverna, homens se juntaram a eles. E quando uma pessoa se marginaliza, e todo mundo sabe o que é um marginal, é alguém que está à margem do que Deus tem para ela. O maior exemplo que nós temos é a marginal Tietê. Tietê é o rio, da margem direita e a margem esquerda, onde os carros passam, pelas margens. Não é isso? E tem lugar que você olha para o rio Tietê, você toma banho. Mas quando chega naquele perímetro lá de São Paulo, é totalmente contaminado. E tem um lado bom e tem um lado ruim do Tietê. É um rio. E as pessoas ficam na margem. Lá em São Paulo não dá para tomar banho no rio Tietê, porque é poluído. E muitos crentes estão à margem do que Deus tem para eles. Deus tem um chamado para cada um de nós, mas às vezes a nossas picuinhas, a nossa dificuldade nos embaraça tanto que nos impede de viver o que Deus tem para nós. Conversando com o pastor, eu falei, e tem uma pesquisa que diz que 30% do que a gente tem em casa, 30%, isso é em qualquer casa, de repente você nunca mais vai usar.
Às vezes eu falo para minha esposa, se você não usou essa roupa aí no ano que passou, e esse ano você não usar, dê para alguém. Esse sofá você não está usando, tem alguém precisando, doe. Doe, aprenda a doar, aprenda a abençoar, porque senão as coisas novas não vêm. Algumas pessoas parecem que viveram num lugar tão difícil que conserva tudo. Lá na nossa base, e eu mesmo, quando eu vejo que não, hoje eu ganhei um tênis. Obrigado, pastor. Ele comprou para mim e ele pensava que ia dar no pé dele, não deu, mas no meu deu. E ele não sabia para quem dar. Qual é o teu número? Eu digo, é esse, manda. Doa. O que eu vou fazer? Tem uns lá, eu vou doar. Eu tenho esse tênis que eu estou aqui, que eu gosto dele por causa do meu peso e tudo, e ele me ajuda aqui, fica fofinho, mas tem um tênis do dia a dia, de eu passear, de eu correr, de sujar. Agora eu tenho mais um novo, vou levar aqui um novo. Nós às vezes não temos essa habilidade de liberar, de desembaraçar. Não, leva, toma, pega, faz ali um brechó, faz ali um doa-se, livra-se do embaraço. Essa pessoa que está te devendo, libera ela. De vez em quando eu tenho que mandar uma carta, mandar um recado para alguém, dizer assim, olha, você não deve mais nada, eu estou te liberando. Porque senão aquilo atrapalha, a gente fica, não, tem que me pagar, e a pessoa não vai pagar, e você se embaraça e nem faz o que tem que fazer, libera ela, porque Deus tem com certeza muito mais. E como nós trabalhamos com esse tipo de pessoas que vão chegar nas nossas igrejas, vindo de outros lugares, feridos, expulsos, machucados, e nós vamos ter que ter habilidade para ajudar essas pessoas. E aqui nós trouxemos alguns slides que eu acredito que vai nos ajudar a entender isso aí. Coloca aí, por favor, o próximo. Aproveitar para beber uma água. Pode passar esse. Essa aqui são as 10 áreas. Aqui, nós temos dentro do aconselhamento bíblico, como nos norteamos para fazer um check-up numa pessoa, para ajudar uma pessoa. Pode colocar. Só não, pode. Esse último tira, devemos interagir. Dá um clique com isso. Quando nós vamos ajudar alguém, quando nós vamos mapear a vida da pessoa, e para mim uma das coisas que eu acho mais sublime é quando você consegue mapear a pessoa e descobre qual é o problema dela através de um check-up. Quando você sabe qual é o tronco, qual é a raiz, de onde ela veio, quando você encontra uma pessoa marginalizada, como Jefté, decepcionado como Davi, você então pode ajudar, porque digamos para eles o quê? Deus nunca te abandonou. Libera Saul, ora pela vida de Saul. O cara está doido, não adianta você tentar vingar, porque ele está doido, ele pirou o cabeção, o Espírito de Deus já não está mais nele, e Deus ainda usa você para chegar lá e tocar, dedilhar, para que o espírito maligno que está nele saia. Você tem o Espírito de Deus. Libera as pessoas que te perseguiram. Libera as pessoas que te ofenderam. Libera as pessoas que te machucaram, que te levaram ao embaraço. E Davi vinha lá e começava a dedilhar. E o espírito maligno que estava em Saul, se aquieta, sai. E alguns dizem que era por causa do louvor, outros dizem que é por causa que o Espírito de Deus habitava sobre ele. Eu acredito nos dois. Que através do louvor e da adoração, com uma pessoa que tem o Espírito de Deus sobre ele, a gente chora, a gente sente a graça, a presença, a unção de Deus. Jefté teve que voltar e ajudar a cidade. Eu não quero entrar no mérito lá da filha dele,
mas ele voltou e ajudou aquelas pessoas. Ele venceu a luta, a batalha. Mas nem todo mundo consegue isso. E nós, como conselheiros, quando nós vamos ajudar uma pessoa e começamos a prescrutar ou a escutá-la, porque Deus deu para nós 2 ouvidos, 2 narinas, 2 olhos e só uma boca. A gente podia ter 2, né? Aqui na testa, de repente, uma para falar com Deus. E nós sabemos que a coisa mais difícil que tem é a gente segurar a língua aqui dentro. Chega, eu estou coçando para falar. A gente range os dentes, mas a voz ainda sai, a língua está lá e não para de mexer. Por que Deus deu os 2 ouvidos? Para que nós ouçamos mais. É um princípio, você tem que ouvir a pessoa. E nós temos a mania de falar. Quando eu entro para atender alguém, eu digo, não, eu tenho que ouvir primeiro. Aí eu digo para ela, olha, eu tenho aqui um tempo X, determina um tempo X, eu vou ficar calado, eu vou só te ouvir. Aí eu pego uma caneta, um papel e fico anotando o que eu acho relevante, interessante o que ela está falando. Foi mesmo? Aí quando ela para de falar, eu já consegui diagnosticar os problemas dela. Porque ela desabafou, ela abriu a caixinha preta, abriu o baú da infelicidade que estava dentro dela. Ela pôs para fora. E você então consegue entender a dor daquela pessoa, a decepção que ela sofreu, o abuso que ela sofreu na infância, os maus tratos, as decepções, as juras, as promessas que não foram cumpridas. Gente, isso machuca qualquer um. E aí você agora vai fazer uma aplicação na vida daquela pessoa. Mesma coisa do médico. Aí ele vai passar uma receita, uma injeção, um comprimidinho, né? E dificilmente você encontra uma pessoa hoje, na faixa etária de X idade, que não toma um remedinho. E olha o nome, remedinho. Toma essa pílulazinha, esse remedinho. Diz que todos nós, de louco e médico, temos um pouco. A gente dá o nosso remedinho para o outro para que dê certo nele. E tem hora que a gente dá uma de doido, tem hora que a gente grita, descabela. Eu nem descabelo mais, porque não tem jeito. Mas tem hora que você tem que dar uma de doido, você grita. Porque Davi fez isso, teve uma hora que ele se fingiu de doido. Você sabe que se você tomar aquele sorrisal, né, e colocar na boca um pedaço, e você colocar um pouco de água, daqui a pouco você começa a espumar, a babar. Aí alguém já chega e diz, nossa, ele está ficando doido, meu Deus, está espumando, chama o SAMU, chama todo mundo. Você tem que fazer de doido. Tem hora que a gente tem que sair correndo só de cueca, gritando, o outro só com a toalha. O que é isso? Não, eu estou externando a minha insatisfação. E Davi, ele ficou babando, foram prender ele, e ele ficou lá, espumando. Aí o cara diz, rapaz, esse cara é doido, vocês querem que eu prenda um cara desse doido? De doido já tem muitos lá. Mas ele se fez de doido para não ser preso, para não ser morto. E às vezes a gente tem que se fazer de doido. Tem hora que a gente tem que gritar. Tem isso, porque senão, lá em casa, se eu não me fizer de doido, às vezes, senão a gente é abatido, as mulheres bravas. Porque a mulher, além de ser esposa, ela traz aquela índole de mãe. E nós que somos meninos e meninas aqui, apanhamos da nossa mãe. A minha mãe, ela resolveu, meu pai nunca bateu na gente, nunca me bateu. Mas a minha mãe, era daqui para ali. Era uma tabuinha, era um cinto, era uma sandália. E lá minha mãe era assim, ela não gostava de bater num filho só, ela batia em todo mundo para ninguém ficar com inveja. Já apanhava logo todo mundo. Mas por que eu estou apanhando? É para você não caçoar, para você não falar dele nem dela. Não te falei que você ia apanhar? Apanhou foi todo mundo.
E então a gente evitava de fazer as coisas erradas perto, e ninguém caguetava. A gente resolvia entre nós. Depois eu te pego lá fora. Lá fora a gente vai resolver. Aí um puxava o cabelo do outro, mas mamãe não podia saber, senão o couro comia. Então, quando nós começamos a viver, a externalizar, a deixar a pessoa pôr para fora, e aí você diagnosticou o problema dela. Cara, essa pessoa é filho de uma prostituta. Não, essa pessoa foi perseguida no trabalho, na igreja, na rua. E aí você começa a entender a dor daquela pessoa. Poxa vida, aconteceu o caso, gente, da gente chorar atendendo alguém. Lembro-me, pastor, a gente tem um horáriozinho um pouquinho mais hoje, vocês deixam a gente... Eu já vou embora, só hoje, pode ser? Nós atendemos uma menina, que essa menina era filha de uma mulher cuja mãe dela, então nós estamos falando da neta, tá? A avó dela havia perdido o marido, engravidou, teve a criança sozinha, se virou, foi trabalhar para cuidar da filha. Não quis mais homem, não quis mais ninguém. E decidiu trabalhar para aquela criança estudar, se formar e ser alguém na vida. Gente, quando um pai fala para um filho que você tem que estudar para ser alguém na vida, e essa pessoa não consegue estudar, um professor não conseguiu explicar a matéria, gente, geografia, relevo, eu não sei o quê. Até hoje eu não sou bom de geografia. Eu estou numa casa que se o pastor lá da casa que eu estou falar assim, vai lá na casa do pastor, e ele já me mostrou onde é a casa dele, eu não sei geograficamente onde eu estou nem para onde eu vou. Eu já me perdi numa cidade que tinha 5 ruas, a primeira, a segunda, a terceira, eu me perdi. Eu disse, não, eu vou a pé para a igreja, lá no interior de São Paulo, Andradina, o nome da cidade, um lugar do interior. E aí eu me perdi, eu não sei me sintonizar. Graças a Deus tem o Waze, né? Tem esses negócios que agora manda a gente vai aqui, dobra para a direita, dobra para a esquerda, dá uma ré, vai para frente, vai para trás, cuidado para não bater. Legal! Mas às vezes nós não conseguimos nos sintonizar, nós não conseguimos nos achar. E às vezes a pessoa está perdida, ela está machucada, ela está ferida. Você descobre, ela órfã, ela se perdeu, ela está embaraçada, ela está machucada, ela está ferida, ela foi abusada, ela foi maltratada. E aí essa moça, ela chega para mim e começa a contar a história dela. Se você não for alguém na vida, você tem que estudar para ser alguém na vida. A avó falando para a filha, e a filha então estudando. Só que a mãe esqueceu de dizer que ela tem também ovulação, que os seios vão despontar, que ela vai estar um tempo que ela vai estar quente, ela vai estar fértil, e que vai chegar um dia que ela vai olhar para alguém, ou alguém vai olhar para ela e desejar. E essa moça então estudando, alguém se interessou por ela se interessou por esse alguém, e eles então decidiram namorar meio que do jeito deles, até que chegaram à cama. E ela totalmente despreparada, porque a mãe não preveniu, não ensinou, não falou nada. Em poucos relacionamentos que ela teve com esse homem, ela engravida. E ela tenta esconder a gravidez. Como é que eu vou dizer para minha mãe? Eu vou ter que interromper meus estudos, eu não vou ser ninguém na vida, eu vou ser uma pessoa burra, eu não vou conseguir, eu vou decepcionar minha mãe, e ela vai tentando esconder a gravidez, aí já não dá mais certo com o homem já diz, não quero mais você já engravidou, eu estou de olho naquela outra que não está grávida, aí já sofre um abandono de um possível amor, de uma possível paixão, e aí aquela moça vai ficando complicada, não tem jeito. A mãe descobre e chama ela de quê? Prostituta. E a criança que vai nascer com a síndrome da filha da prostituta. E essa mulher então tem a neném.
é obrigada a repetir o feito da mãe. Eu tenho que trabalhar por essa criança, porque minha mãe não vai me dar mais nada. Como ela foi mimada, ela teve que sair para trabalhar na casa de pessoas, teve que ajudar, e aí vai. A criança nasce. Acontece a mesma coisa que aconteceu com a avó, que aconteceu com a mãe, acontece com a criança. A criança é molestada, porque a mãe tinha que sair para trabalhar e deixava ela na casa ou cuidado de outras pessoas que não cuidavam. E aquela menina, então, por não ser cuidada, a mãe, quando chegava já cansada, a criança estava dormindo, e a mãe tinha pena de acordar a criança para dar um banho nela. Mas ela estava toda suja, pezinho sujo, não fazia as higienes devidamente, nem no rosto, nem nas partes íntimas, o cabelo assanhado, piolho. E aquela menina, quando acordava, a mãe já saiu para trabalhar, e ela só de calcinha ia para a rua. Menininha, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E todo mundo começou a apelidar aquela menina de feia e fedorenta. Sem cuidado, uma criança, gente. Nariz escorrendo, os olhos sujos, o cabelo piolho, fedendo literalmente, porque não tinha higiene. Morava num lugar totalmente sem infraestrutura. E ela então cresce estigmatizada, apelidada de feia e fedorenta. E os meninos molestavam ela. Quando ela começou a pegar um corpinho de mocinha, os meninos e os homens começavam a aliciar, a tocar, a desejar, e alguns até usaram sexualmente em troca de dinheiro. E como ela cresceu sendo feia e fedorenta, na cabeça dela, qual o homem que queria uma mulher feia e fedorenta, gente? Então ela imaginava que ela servia só para servir os homens. Mas ninguém ia querer ela, porque ela era feia e fedorenta. E aí nós vamos ouvir essa pessoa, ela fala isto. E eu estou lá na frente. Quando ela fala isso, Deus me dá uma habilidade naquela hora, que eu me levanto e eu digo para ela assim: você me permite representar o seu pai? Ela disse sim, porque ela não teve um abraço de pai, ela não teve um cuidado de pai, não teve um cuidado de mãe. A menina estava crente, a menina estava estudando também para ser alguém na vida, mas ela passou tantas decepções amorosas, sentimentais, abusos, que ela não acreditava mais nela, muito menos em Deus. Aí eu cheguei e sentei na frente dela e disse: olha, eu vou representar o seu pai, porque eu sou pai. E a Bíblia nos dá esse direito de representar um ao outro. Eu vou representar seu pai. E eu comecei a pedir perdão para ela. Primeiro eu peguei e levantei a cabeça dela, aí comecei a olhar nos olhos dela e eu disse assim: minha filha, eu quero te pedir perdão por não ter te assistido no momento em que você mais precisou de mim. Minha filha, eu quero te pedir perdão por nunca ter comprado um shampoo, um desodorante, um perfume para você. Minha filha, eu quero te pedir perdão porque eu deixei você vagando e os meninos abusaram, usaram você. Gente, eu comecei a interagir com a dor interna dela. Eu comecei a pedir perdão, perdão. E as lágrimas vieram ao rosto dela. E você sabe, gente, que quando a nossa alma, se é que ela chora, quando o choro sai daqui de dentro, vem a cura. Porque tem choro de remorso, tem choro de dor, mas tem aquele choro amargo de arrependimento que Pedro chorou amargamente. E aquele choro foi saindo de dentro dela. Ela foi, na realidade, colocando a dor dela, a insatisfação, a injustiça para fora. E eu pedindo perdão. Aí eu olhei para ela e disse: você me perdoa? Ela disse: eu perdoo. Porque eu falei para ela: o seu pai não te deu porque ele não tinha. Ele não sabia que você seria essa pessoa maravilhosa, linda, inteligente. Aí ela se acabou no choro. Aí eu pedi para dar um abraço nela.
Como você exala o bom perfume de Cristo, como você é cheirosa, como você é bonita. Beijei o rosto dela. Queridos, eu não sei se vocês podem acreditar em transfiguração, mas a gente notoriamente percebia que o rosto dela tinha sofrido uma transformação, porque nós interagimos com a dor da alma dela. Pedimos perdão, ela liberou perdão. E nós lançamos palavras, porque quando você lança uma palavra profética, qualquer um de nós, Deus abençoe, Deus vai te dar um homem que vai amar você, que vai fazer você esquecer as suas dores, que vai te dar filhos, que vai ser um provedor. Queridos, nós profetizamos na vida dela coisas maravilhosas, ela ficou feliz da vida. Acreditem vocês ou não, eu tive o privilégio de encontrá-la numa outra ocasião. Ela disse: pastor, eu agora estou tomando conta das crianças da igreja. E ela tinha bagagem para dizer para as crianças: cuidado, não deixa ninguém te colocar no colo, não deixa ninguém tocar em você, não deixa ninguém fazer isso, não deixa ninguém fazer aquilo. Pastor, eu estou noiva, eu vou casar. E eu me formei, eu consegui me formar. Deus mudou a história dela, mudou a minha. De 22 anos para cá eu sou uma outra pessoa. Eu era um marginal, eu estava à margem, pecando, errando, falhando, mentindo, me prostituindo, adulterando. Deus mudou a minha história. Esses últimos 22 anos eu venho pagando um preço pela santificação. Deus muda a minha, a sua, a nossa história. E como conselheiros que vocês são, que nós somos, nós usamos esses princípios, nós falamos para ela: eu sei que você passou humilhação, mas olha, confessa. Ela confessou, se arrepende. Ela disse: não, estou arrependida, não vou deixar nunca mais homem nenhum me tocar, só após o casamento. Confessa os teus pecados e deixa. Libera perdão. Ela liberou perdão por todos os seus algozes, por todas aquelas pessoas que usaram ela, que prometeram que não cumpriram. Ela liberou perdão. Ela renunciou. Ela disse: não, eu renuncio o meu direito agora de ter que viver uma vida presa a isto. Eu renuncio, então eu não quero mais namorar, eu não vou mais namorar, eu vou esperar a pessoa certa para casar. Ela liberou, ela renunciou, ela restituiu. São princípios que a gente usa. Reconciliação, a gente usa muitas vezes em alguns casos para que haja reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuge, uma reconciliação, a renovação da aliança. Só porque eu peguei minha aliança uma vez, pastor, bravo com a minha esposa, no início eu peguei minha aliança, tirei e joguei na mesa, eu disse: eu não quero mais. E eu tinha lá uns 3, 4 conselheiros, e eles disseram: ixi, o Mirinaldo, líder da oficina da alma, conselheiro, está desaconselhando tudo agora. Chateada. E eu estava colocando para fora o que estava dentro, eu estava chateada, era uma situação horrível que aconteceu, e era irredutível, e eu tinha que aparecer de qualquer forma. Eu tirei: eu não quero mais. E passou-se mais uns 30 minutos, a gente bate daqui, bate dali, intriga daqui. Aí eu olhei para a minha aliança, eu digo: não, é de ouro e tal, eu vou colocar no dedo, depois eu vejo o que eu faço com ela. Passado 3 dias, eu bicudo, a gente deitou na cama, aí eu fui encostando perto dela, ela disse: o que você quer? Eu digo: não, eu encostando: o que você quer? Aí os casados entendem. Ela disse: não, a gente precisa conversar. Eu disse: mas agora? Você quebrou a aliança comigo. Quando você tirou a aliança do dedo e jogou, você quebrou a aliança comigo. Eu disse: ah, meu Deus, sermão, hora dessa. Eu queria era namorar. E ela disse: se você quiser alguma coisa comigo, vamos renovar os votos, porque aquele foi quebrado. E ela tirou a aliança dela, tirou a minha. Aí agora vamos assim: eu prometo, até que a morte nos separe. E o que ela mandasse eu falar, eu falaria rapidinho, que eu queria. E colocamos a aliança de novo, um no outro. Isso tem aproximadamente aí uns 18 anos atrás. E renovamos os votos.
E eu nunca mais brinquei de tirar aliança. Lá em casa, eu sou casado com uma mulher cujo nome é Norma. E Norma é Norma. Você ri porque não é você. Então, às vezes, nós precisamos renovar os votos, reconciliar. E fizemos isso e completamos 20 anos de casado. Com aliança no dedo, eu ali, né? Já tive vontade de matar ela, já teve vontade de me matar, já tivemos vontade de tudo, mas estamos ali, aliançada. Até que a morte nos separe. Porque quando você tira a aliança, você está chamando a morte antes do tempo. Aí você reconcilia, você intercede, aí você honra, você tem que passar agora a ser honesto, fiel. Queridos, esses princípios que eu coloquei aqui, tem vários outros que você pode colocar. Que lembra que o médico ele faz isso, ele diz assim, olha, você vai tomar esse remédio de 3 em 3 horas, você vai tomar aqui uma semana, de 20 com 24 horas, não é isso? Nós como conselheiro, nós fazemos uma receita, para que aquela pessoa vá cumprir aquela receita, e com essa receita ela vai melhorar. Olha, você volta, honra teu pai e tua mãe, honra tua família, honra teu marido, honra tua esposa, você devolve o que você roubou, você confessa, você restitui. Então você faz como conselheiro, você orienta. Nós orientamos aquela moça a voltar na casa dela, pedir perdão para a mãe, pedir perdão para a avó, pedir perdão para as pessoas, liberar os namorados que ela teve, liberar as pessoas, devolver o dinheiro que davam para ela para ter um momento sexual, ela devolveu o dinheiro. Espiritualmente falando e profeticamente, ela trouxe até o sacerdote e disse, olha, eu quero fazer uma restituição, porque eu me vendi, eu enganei, eu roubei. Trouxe ao sacerdote, pediu para o sacerdote da igreja orar pela vida dela, que é o princípio da restituição. Depois de tudo isso, que nós fizemos esse momento com ela, passa o outro slide aí, por favor, para a gente poder encerrar, calma. Aí, segura aí, eu vou pedindo, você vai passando. Isso aqui é um trilho chamado trilho profético. Um trilho. Para que serve um trilho? Para o trem andar. Ele não vai desencarrilhar. De vez em quando a gente ouve que um trem desencarrilhou, matou, saiu do trilho. Eu fico imaginando quantos guindastes para trazer aquele trem de volta, que é só ferro, para o trilho, arrumar o trilho. Gente, todos nós, como crente, precisamos de um trilho, de um alvo, de um objetivo, de um propósito. Conversando com Zimmermann, né? Falando para ele o seguinte, pastor, este ano, duas coisas eu quero incluir no meu dia a dia. Uma é a academia. Gente, eu estou gostando demais. Hoje não, porque ele pega pesado. Olha o tamanhozão dele, a força dele. Mandando eu levantar uns trem lá, pesadão. Você dá conta, não vou fazer feio aqui não, né? Mas eu não quero tirar, porque tira o estresse, mexe com nossos músculos, com o nervo. Você começa a ver outras coisas. Você começa a levar o seu corpo para cansar, para se divertir, para melhorar, para fazer com que juntas, medulas, artérias comecem a movimentar melhor. Eu disse, eu estou há 3 meses. Falei aqui, tenho como propósito até o final do ano baixar um pouquinho. Eu estou com 102 quilos, 103. Eu quero chegar a menos de 100. Este ano, se eu conseguir, eu vou me dar por satisfeito. Porque eu foi muitos anos para engordar. E não dá para emagrecer do dia para a noite. E o meu propósito não é só emagrecer, é ter saúde. E eu falei, pastor, outra coisa que eu quero inserir é essa habilidade que o senhor tem todo dia. Ele diz que ele grava. Eu estou sendo gravado, filmado aqui. E eu quero andar, eu sou um pouco mais inquieto, eu quero ir aqui, aí eu saio da câmera, aí ninguém me vê, aí eu vou aqui. Aí ele diz, não, vê se você fica quieto aí nesse pedacinho aqui, você está sendo filmado. Eu disse, ai, tem que ter cuidado até com o que fala. E eu não tenho essa habilidade, eu quero, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu pergunto, alguém lá fora pode ser beneficiado com isso que eu estou falando aqui? O que vocês acham?
Se o YouTube estiver lá, se o Instagram, alguém ouvir, pode se encontrar no mesmo contexto que essa pessoa, contexto de Jefté, contexto de Davi, e entender que Deus restaura. Pode salvar a vida, sim ou não, gente? Então me ajuda a orar para mim começar a gravar essas coisinhas e mandar aí para o Instagram. Eu não sei como é que é, mas tem gente que sabe, Deus vai colocar alguém do meu lado para me ajudar. Eu preciso ter essa coragem de dar minha cara a tapa. Esse homem, todo dia eu vejo a cara dele lá em Curitiba. Aí quando eu vejo, ele não está em Curitiba, ele está em Moarama. E ele manda, nós temos um grupo, ele manda para o grupo todo dia eu estou vendo ele, todo dia eu estou vendo. Ele pontualmente. E você precisa criar algo novo também para você. O trilho nos ensina isso. Clica lá, por favor. A primeira coisa que nós temos que orientar aquela pessoa é entrar numa quarentena. A quarentena se evidenciou muito agora no tempo da pandemia, vocês lembram? Tem que entrar na quarentena, é uma semana, 15 dias, 10 dias. O que é a quarentena? É você ficar quieta num canto, não vou dizer exclusa, você fica confinado a uma situação. Lógico, a palavra quarentena deriva da palavra 40. Então seria 40 dias no deserto, 40 dias na tentação, 40. Dizem biologicamente, cientificamente e biblicamente que 40 dias é um tempo que você muda um hábito. 40 dias. Coloca ela numa quarentena, diz, olha, você vai ficar... Pega o livro de Provérbios, ele está lendo Salmos, pega o livro de Provérbios, passa 31 dias, vou te dar uma quarentena de 31, vou quebrar teu galho. Nem 40, só 31. Todo dia você vai ler um provérbio, e você vai passar 31 dias só agradecendo a Deus. Não pede nada, porque nós somos pidões, gente. Desde bebezinho que a gente é mamar. Pai, eu quero. A criança se bate, chora, enquanto a mãe não dá, enquanto o pai não dá, não sossega. A gente aprendeu a pedir desde criança, e quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente vai orar, a primeira coisa que a gente diz, Pai, me dá, eu preciso, me ajuda. Mas quando a gente começa a criar o hábito da gratidão, e gratidão, terceiro dia gratidão, quinto dia, 10º dia, 20º dia, 31 dias agradecendo, 31 dias agradecendo, Satanás vai dizer, eu perdi o cliente. Não tem como eu ficar no meio da gratidão. Essa pessoa era tão ingrata, ficava falando mal de todo mundo, agora ela só agradece. Até aquela vizinha que falou mal dela, aquele irmão que fez isso, ele está dizendo obrigado, Senhor, acha ele, ama ele. Satanás disse, aqui não tem mais nada para mim, deixa eu ir para outro lugar. Uma quarentena, aí nós vamos orientando, colocando ela no trilho, clica mais um lá, amigão. Pode clicar 2. Vigilância, manter uma vigilância. Gente, tem pessoas que não dá para ir muito longe. Eu não gosto de andar só. Eu vim para cá de carro sozinho porque eu tenho algo a fazer e vou fazer, e eu vim de carro, mas eu não gosto de andar só. Não gosto, lá em Curitiba eu não gosto de andar só. Para onde eu vou eu quero levar alguém. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar próximo, eu gosto de estar conversando com alguém. Às vezes sozinho é ruim demais, a gente pensa muita coisa ruim. Aceitar a Trindade. Por que a gente recomenda aceitar a Trindade? Porque tem gente que aceitou só Jesus, não aceitou a Deus e nem aceitou o Espírito Santo. O que é aceitar Deus? O que é aceitar o Espírito Santo? É quando você começa a chamar Deus de Pai. Nós vimos isso aqui ontem. Chamar Deus de Pai, você aceitou Ele como seu Pai, Ele te adotou, Ele é Senhor do universo, sustentador, fez tudo, mas Ele também é seu Pai. Aí quando eu aceito Deus como meu Pai, Jesus é o meu Senhor e Salvador, Deus é meu Pai. Aí quando eu aceito o Espírito Santo, que é o meu Consolador, o meu orientador, aquele que vai me convencer quando eu estou errado, queridos, você aceitou a Trindade, fica tudo mais fácil. Lógico que os três são um, mas quando você consegue entender que eles juntos, trabalham juntos, mas eles também trabalham individual, você pode chegar ao Espírito Santo. Não tem coisa que a gente só pede para a mãe, não tem coisa que a gente só pede para o pai, não tem coisa que a gente chega para o irmão e diz, fala com a mãe, fala com o pai.
Clica mais 3 aí para a gente encerrar. Comunhão com a palavra. Tem pessoas que não têm comunhão com a palavra. Não têm a habilidade diária de ler a Bíblia. Estou indo para Brasília, passando por São Paulo. Estou indo agora na direção. Aí tem um outdoor bem grande escrito assim: cafezinho. Cafezinho mesmo, não é cafezinho. Era cafezinho. Daqui a 10 minutos. Que propaganda. Aí dentro do carro, vamos parar para tomar um cafezinho. Aí tinha um pão de queijo, tinha um lanche, tinha um refrigerante, porque quando tem criança, a criança quer o quê? Cafezinho? Quer refrigerante. Aí tem um pão de queijo, tem um lanche, mas o cara de propósito escreveu cafezinho, daqui a 10 minutos. Aí todo mundo no carro, vamos parar, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um refrigerante, vamos urinar, vamos no banheiro e tal. A estratégia do cara. Cafezinho. E tem gente que se não tomar um cafezinho de manhã, não acordou, não consegue trabalhar, dá dor de cabeça, dá isso, daquilo. A Bíblia tem que ser um cafezinho todo dia. Por que não um pouquinho à tarde também? Por que não até antes de dormir? Um cafezinho, alguma coisa. Tem gente que já não toma mais café, toma chá, toma água, toma suco, mas a palavra tem que ser diária em nós. E não só lermos, mas fazer uma aplicação pessoal. Quando eu ler, eu vou dizer, foi para mim que Deus falou. Nós temos também aí a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Nós precisamos ter isso aqui, gente. Essa comunhão. Eu falando para um rapaz, eu disse, uma das coisas que eu mais gostava quando eu vim para Cristo em 1900 e faz tempo, era quando chamava na frente alguém com uma carta de recomendação, que veio lá do interior, que veio lá de um outro estado, aí traz uma carta de recomendação, aí a pessoa lê, olha, o fulano de tal está aqui, veio de tal lugar e trouxe uma carta de recomendação, a liderança dele está recomendando ele, os irmãos querem receber ele como membro dessa igreja, como corpo de Cristo, amém? Todo mundo, amém! Pronto, foi aceito. E essa pessoa passa a ser membro. E dentro da igreja nós temos gente que conhece de tudo. Tem pedreiro, carpinteiro, marceneiro, tem gente que trabalha com fechadura, com telhado, com piso, com isso, um é juiz, outro é advogado, outro é enfermeiro, outro é médico, outro conhece esse. Nós não podemos viver desconectado, que a gente perde. Eu tenho dito para essa pessoa, não deixa de ir para a igreja, faz amizade, tem tanta gente boa dentro da igreja, até aquele que não parece ser gente boa porque tem uns que Deus usa que é para molar a gente mesmo, sabe? Porque a Bíblia diz assim, como o ferro afia ferro, o homem afia homem, é gente boa. Não saia da igreja e use o princípio da transparência. Pode dar mais 2 cliques lá. Use o princípio da transparência. Seja você. A primeira pessoa aqui abaixo de Deus que deve conhecer cada um de nós aqui é o pastor. Sabe por quê? Porque no dia que Deus trouxer para ele um projeto, ele vai saber quem é a pessoa, porque ele conhece, a pessoa abriu o coração para ela. Vocês sabem, quem é conselheiros aqui sabe. Mas às vezes a gente fica com vergonha de dizer as besteiras que já fizemos. Mas isso se faz necessário. Eu estou acreditando que essa igreja vai levantar mais um culto, que é o culto de louvor e adoração. Marcelo, cadê você? Marcelo saiu? Está aí. Eu acredito que Deus vai levantar alguém para levantar um culto de louvor e adoração, e nesse dia vai ser só louvor e adoração, só música, a gente vem para cá, e aí vai sair palavra profética, aí vai sair cura, vai sair libertação, através do louvor e da adoração, porque estava tão gostoso o louvor, se estava ou não estava, gente? Mas tem que parar para alguém falar, mas só louvor e adoração, ninguém tem que parar. A gente fica ali no louvor e adoração, agradecendo, bom demais. Determinação, que é aquilo que eu falei para vocês, você tem que determinar, você tem que dizer, não, eu quero chegar lá. Gente, nós temos que aprender a fazer a curto, médio e longo prazo. Vou dizer que a curto prazo é no mínimo 2 anos. A médio prazo é 5 anos.
A longo prazo, 10 anos. E nós somos imediatistas, já queremos no próximo mês. Quando eu fui para a academia, eu sei que eu preciso perder peso, mas eu disse não, eu vou propor no meu coração 1 ano. Mas eu creio que antes de 1 ano, eu já consegui o meu objetivo. Porque diz que não é só fazer educação, não é só fazer, tem que fechar a boca. Eu esqueci disso. Agora eu tenho que arrumar uma costureira, um costureiro, né, daqueles alfaiates de antigamente, para costurar um pouquinho daqui, para comer menos, sabe? Tem que diminuir um pouco o que você ingere. Ter comunhão com a família. Gente, falamos aqui, você precisa criar o dia da sua família. De vez em quando, manda um bilhete para um dos seus irmãos. Eu tenho um irmão, vários, eu gosto muito deles. De vez em quando eu mando um abraço, só para aquele, eu gravo um áudio, às vezes uma oração. Nossa, obrigado, eu lembrei daquele irmão. Ah não, nós temos o grupo, a gente fala no grupo. Não, mas você precisa ser individual, você precisa entender que você vai falar com o seu irmão, você vai orar por ele, você vai gravar uma oração e vai mandar só para ele. Ele vai se sentir bem. Poxa vida, tem alguém lá do outro lado que se preocupa comigo. Eu tenho 3 filhos, tem hora que eu amanheço e digo, eu vou orar pelo Caleb hoje. Aí eu gravo, pai, olha o Caleb, pai, olha a Carla, olha o Caio, olha fulano de tal, guarda ele, abençoa ele. Agora, recentemente, um amigo nosso deu até aula em janeiro, na Oficina da Alma, pastor Camp, lá do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, foi alvejado pelos bandidos e foi morto. A esposa estava com câncer, se restabelecendo, mataram o marido dela, queridíssimo ele. Tivemos no 10º ano de aniversário da igreja, junto, ele veio dar aula com a gente, ficou querendo vir as outras vezes, foi alvejado e morto. E aí a gente às vezes tem que ligar para ela, perguntar como é que você está, né? Como é que está a situação, seus filhos. Foi algo assim, não dá para explicar. E era um homem queridíssimo. Comunhão com a família, comunhão com a igreja, e finalizando os outros 2. Qual é o seu chamado? Dentro da igreja e até fora da igreja. Imagina você chegar para o pastor e falar, pastor, Deus me deu um chamado para trabalhar com um hospital, visitar o hospital, visitar presídio. Deus me chamou para escrever frases e entregar nos ônibus. Deus ministrou meu coração para mim ir para as escolas, ajudar a diretora, ajudar a professora, ajudar as crianças. Deus colocou no meu coração para levar um lanche para as professoras, levar um lanche para aqueles pontos de saúde, como é que chama? Fugiu o nome agora. Tem um postinho de saúde. Levar um lanche para aqueles atendentes. Deus ministrou que eu tenho que ir 2 vezes lá. Pastor, o senhor abençoa? Abençoa, que nós temos que influenciar a cidade. Você tem um chamado. Cuidar de grávidas, cuidar de pessoas que estão passando dificuldade, cuidar de casais, fazer visita, fazer o social, buscar alimentos para atender uma família por 6 meses. E por fim, nunca deixar de viver na dependência de Deus. Amém? É o trabalho de todos nós como conselheiros. Você vai diagnosticar o problema, você vai aplicar o princípio e você vai fazer um trilho, dar uma direção nova para ela. E que se ela fizer, e se houver concordância, com toda certeza vai ser como aquela moça que um dia vai chegar e dizer, muito obrigado. Eles ouviram, né? Nós estávamos ali, de repente o pastor me liga lá no interior do Pará, dizendo, pastor, há 5 anos atrás você me disse uma palavra e aquilo foi um divisor de água na minha vida. Eu nem lembro dele, nem que palavra eu falei. Aí eu disse, poxa vida, que bom que eu influenciei 1. Mas quando você influencia 2, 5, 50, 10, 20. Pai,
Eu creio que o Senhor tem um projeto com essa igreja, com essa liderança. Nós não estávamos contando, eu mesmo não estava contando com esse grande número de pessoas que aqui vieram. É porque o Senhor tem um chamado para cada um. Temos dores, às vezes estamos nas cavernas, estamos nas terras de Tob, estamos perdidos, embaraçados, mas o Senhor quer mudar a nossa vida, a nossa história. O Senhor tem algo novo para nós e é isso que nós queremos ainda para este ano. Não vai escapar deste ano a nossa cura, a nossa libertação, o nosso chamado, a efetivação daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, e confirma a Tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estamos lá na Grande Curitiba, caso vocês queiram ir fazer uma oficina conosco lá, vai ser um prazer enorme. Este mês de maio, provavelmente esse cidadão vai lá dar uma aula para nós, vai ficar lá alguns 5 dias conosco lá, tá? Se alguém quiser ir, será bem-vindo também e estamos à disposição. Um abraço, obrigado e Deus abençoe. Gente, glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar com aquele que falou. Estenda suas mãos onde você está aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu servo no retorno para a sua casa, Pai. Amanhã ainda tem